Um. Aí, eu acho que agora está gravando. Bom, pessoal, um olá para todo mundo que está assistindo a gente a partir de agora, desse momento, né? O meu nome é Vinícius, para quem não me conhece. Eu sou professor de clarineta aqui da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. A gente está com essa série aí já de bate-papos, de conversa nessa quarentena com clarinetistas, colegas, pessoas que eu admiro, professores, pessoas que são referência no instrumento no país, né? A gente já teve algumas conversas aqui com pessoas bem bacanas, bem legais, aí vocês podem recuperar aí. E hoje eu tenho uma grata satisfação de ter meu amigo, professor, orientador, clarinetista lá de Salvador, da Bahia, professor da Universidade Federal da Bahia e clarinetista da OSBA. A gente vai esmiuçar todo esse rosário aí de coisa hoje. Meu grande amigo, o professor Pedro Robato. E aí, Pedrão, como é que tá aí a quarentena? E aí, Vinícius? Então, é um grande prazer estar participando, né, dessa sua série de entrevistas que eu admiro demais a sua iniciativa. Acho que você foi até precursor das famosas lives que está tão em moda agora, só que você dá uma abordagem muito mais acadêmica, eu acho, né, e com mais profundidade, né? Como estava comentando com você antes, as lives são boas, mas são muito efêmeras, elas desaparecem com o tempo, e eu acho que o que a gente está conversando aqui são assuntos super pertinentes para a nossa comunidade, né, de clarinetistas do Brasil, e vai ficar disponível para todo mundo, né? Então, eu dou muito mais valor a esse tipo de conversa. E, assim, a quarentena tem um lado ruim, de a gente ficar preso, não estar tocando, mas, por outro lado, tem surgido essas iniciativas como a sua, e são coisas que já poderiam estar acontecendo há mais tempo, né? As ferramentas estavam aí, mas a gente não usava tanto. E a gente vê como isso é gratificante para todos. É gratificante para mim, que eu quero passar alguma coisa da minha experiência, eu estou presa, né? Então, essa é uma maneira da gente soltar para o mundo e, ao mesmo tempo, eu estou assistindo as outras entrevistas, vendo as opiniões das outras pessoas, e é impressionante. Todo dia tem uma, duas, em vários canais. Eu não estou assistindo tudo, mas o que eu posso, eu dou uma olhada e valorizo, e eu acho que, assim, tem um lado ruim da pandemia, da quarentena, mas tem um lado bom, que eu acho que essas coisas que estão acontecendo, essas iniciativas de nós músicos, né, que a gente não está parando, a gente está tocando junto, um com o outro, gravando, né? Então, a gente não pode parar, isso que é importante. Somos artistas e um artista precisa da sua plateia, e essa é uma das maneiras que a gente pode fazer. Legal. Legal. A gente se obriga, dependendo da circunstância, a se reinventar também, né? Você sabe que a primeira entrevista, o primeiro bate-papo que eu fiz aqui foi com o Erson Amorim, né? Talvez você tenha acompanhado. Exatamente porque no encontro que a gente teve em São Paulo ano passado, numa das mesas, que era a mesa de perspectivas, novas perspectivas, a gente incluiu ele na mesa. Claro, por causa do projeto dele. Ele já fazia as aulas dele também, né? Ele já está há 6 anos, 7 anos já e tal. Tem um equipamento super de ponta e tal, super bacana. E a gente começou falando sobre isso exatamente. Quer dizer, a gente não imaginava no ano passado, colocando ele como uma perspectiva futura, que no futuro tão curto a gente já estaria todo mundo nessa mesma. E pegou muita gente de surpresa, né? Hoje em dia, eu estava até comentando com a minha esposa hoje, que eu participo das reuniões aqui na Unicamp, virtual, online. E tem o pessoal da escola antiga que está aprendendo a utilizar esse negócio, que às vezes acha que não está filmando e está filmando, e tem uma reunião com 50 pessoas da universidade inteira, o cara está com o cabelo virado assim, ó, acordou e sentou na frente do negócio, cara, uma comédia total. Pode passar por trás, né? De pijamão, acho que ninguém está vendo e tal, essa coisa. Enfim. Bom, Pedrão, eu tenho umas coisas que eu queria te perguntar. Algumas coisas eu já sei, na verdade, que a gente bater esse papo sobre isso, né? Claro, porque a gente teve algumas oportunidades já de conversar sobre várias coisas e tal. Eu geralmente, com o pessoal, esses bate-papos que a gente faz, eu costumo fazer falar sobre a trajetória de cada um, porque, assim, muita gente vê
essa galera, todo mundo tocando bem, o Joel Barbosa, você, né, o Pedro Robato, o Alexandre Ribeiro, essa galera, todo mundo tocando e tal, e acha que sempre foi assim, né? E acha que, de repente, parece que não tem conexão nenhuma. Não, imagina, aquilo ali é um cara que já nasceu com tudo no dedo, já nasceu, parece que não teve trabalho nenhum por trás. E uma das coisas que eu acho legal é explorar exatamente isso, quer dizer, o processo, né, os processos de formação que levaram cada um dessas pessoas, vocês, nós, todos que são, de uma certa forma, referência, o que levou a esse processo. Então, eu queria começar, assim, falando, ou te perguntando, né, batendo esse papo, sobre a clarineta. A clarineta sempre foi uma opção, assim, sua natural, no começo da tua trajetória com música? Você é de Salvador, né, aliás? Só... Sou de Salvador, sim. Na verdade, eu venho de uma família de artistas, né? Sim. Eu nasci num berço, numa Bahia efervescente, que veio da geração do meu avô, que foi colega de Jorge Amado, né? Olha. Dos artistas plásticos, Caribé, Dorival Caymmi, né? Essa turma toda, nos anos 50, né? Eles formaram um movimento de vanguarda na Bahia, onde misturava elementos da cultura daqui, né, principalmente da cultura negra, com a modernidade, com as artes em geral, e deu uma mistura muito boa, isso em todas as áreas. Então, eu posso dizer que eu sou filho dessa geração, né? Tá. E é importante pontuar que, nessa época, tivemos um reitor, o Edgar Santos, na Bahia, que tinha uma visão muito aberta para a época, e ele fez os seminários de música, que unia dança, teatro, as artes em geral, né? E nesse ambiente é que você surgiu. Ao mesmo tempo tinha a família Benda tocando aqui, concertos super eruditos, junto com o Caetano Veloso aprendendo com Tom Zé, com Gilberto Gil, o Gal, né? E essa misturada toda deu uma salada de fruta muito interessante, né? Opa, sem dúvida. E foi justamente esse Edgar Santos que mandou chamar professores internacionais para a Bahia. Né? Foram feitos 2 concursos, se eu não me engano, em Praga e na Alemanha, em Karlsruhe, a cidade onde eu fui estudar posteriormente com Wolfgang Mayer. Que legal. E, na verdade, é a cidade do finado maestro Horst Schwebel. Né? Ele é de lá, de Karlsruhe. E Olha que legal. ele foi um dos primeiros, né, através de Kohlreuter, que foi o primeiro diretor da escola de música, que quis chamar professores internacionais para vir para cá. Então, ele fez concursos para professores lá em Praga e na Alemanha. Se não me engano, em Paris também teve um concurso. E Ok. nessa onda veio o meu professor, o professor Klaus. Né? Antes do Klaus, aqui na Bahia, já tinha tido outros 2 clarinetistas, mas que não ficaram muito tempo. Um foi o Wilfried Berg, que ele é alemão também, foi casado com uma brasileira, já voltou para a Alemanha. Ele está nas redes sociais aí, uma pessoa É, muito super e atuante, inclusive, né? super atuante. E teve um clarinetista um chamado Walter Anders, tocava com clarinete alemã mesmo, com o sistema alemão. E teve um outro que foi da Filarmônica de Berlim, acho que é o Zegeltz. Agora esqueci o nome assim, que inclusive o François Benda conheceu ele. Era o cara que mexia nas Ah, boquilhas dele. sim. Agora eu não me lembro desse cara. Mas foram 2 professores antes do Klaus. O Klaus veio no final da década de 50, acho que foi 57, não, 60 e poucos. Legal. E eu, vivendo nesse ambiente de cultura, né, dentro de casa, minha mãe bailarina, ela veio de São Paulo, ela veio dançar e dar aula na Universidade de Dança, primeira curso de dança do Brasil, curso superior. E meu pai, arquiteto, fotógrafo, e vivia nesse ambiente. Minha mãe fazia muitas coreografias usando composições contemporâneas dos compositores da Bahia, Ernest Widmer, Walter Smetak, usava músicos como Piero Bacchanelli, né? E então minha mãe transitava e meu pai com o pessoal de música também.
e ela quis dar uma educação musical para eu e meu irmão, né? E aos 11 anos de idade, meu irmão começou tocando flauta, o Lucas, e eu aos 14 eu escolhi a clarineta para tocar, né? Uhum. E aí, na verdade, meu irmão foi muito importante essa minha escolha, né? Porque a clarineta, né? E aí eu gostaria de valorizar aqui a importância que foi a banda sinfônica, né? Uhum. Que a gente sabe que a maioria dos clarinetistas do Brasil, sei lá, Sim. quase 90% vem de bandas, né? É. Bandas filarmônicas do interior ou essas bandas sinfônicas de escolas, né? Ou bandas estaduais, municipais. E na época, foi 1983, o regente era o Horst Schwebe. E meu irmão já tocava na banda, e muitas vezes eu pegava carona com meus pais e ia assistir os ensaios da banda sinfônica e via meu irmão tocar. E eu me lembro que aí eu gostava de ver aquela música, achava muito legal, e eu me lembro de uma frase que o Schwebo falava assim: toque mais forte, toque mais forte. Aí o pessoal tocava e ele não ficava satisfeito. E você que conheceu ele, sabe como ele ia ficando nervoso, cara vermelha, Opa, né? Com aquele opa. sotaque alemão, toca forte, toca forte. E eu falei, pô, eu quero tocar forte, eu quero ajudar a tocar forte. Então, essa sensação que me despertou, garoto, da música, me passou para mim, foi uma coisa Uhum. bonita e que eu acho que eu carrego até hoje. Legal. Obviamente que eu mudei, não é tocar forte, não. Tem hora que tocar Claro. também. Claro. Mas mandar Mas, pressão, né, Fernando? mas eu carrego até nos dias de hoje essa emoção que eu tive da primeira vez que eu me emocionei assistindo uma banda, né? Legal. Então, estou aqui querendo registrar justamente essa importância. Então, foram momentos importantíssimos. Eu acho que se não tivesse a banda sinfônica, eu acho que não ia seguir só tendo aulas de clarineta, né? Você também deve saber disso, pela sua experiência, que um jovem ele precisa de outros jovens para, né, dividir seus gostos e brincadeiras e se sentir parte de uma comunidade. Imagina se eu tocasse só com velhinhos, por exemplo, não, mas tinha outros colegas da mesma idade que eu, e coincidentemente tinha o Heinz Schwebel, que era garoto, tinha o Ronnie Scott, tinha o Jeová Nascimento, o Joatan. Então, uma galera que até hoje eles são profissionais de primeira e foram meus colegas do início e até hoje me acompanham. Legal. Então, gostaria aqui de registrar essa importância que foi a banda sinfônica da Escola de Música da UFBA e o professor Schweb. Né? Opa, sem dúvida. Inclusive, esses que você citou aí, só para pontuar, para quem não está no cenário baiano musical e não sabe, mas praticamente todos eles são hoje professores ou da UFBA ou da Orquestra Sinfônica da Bahia, quando não dos dois, né? Então, Exatamente. é um polo que gerou toda essa efervescência musical, né? Então, Exatamente. e aí, mas a tua escolha pela clarineta foi assim, você viu alguém tocando, você curtiu o instrumento? Ah, sim, tem uma história engraçada. Opa, Como eu tinha essa ideia de querer tocar forte, então eu queria um instrumento que tocasse forte. Então eu queria trompete. opa. Gostava de trompete, ouvia trompete, achava uma beleza. Vou tocar Uhum. trompete. Mas quando eu fui olhar o ensaio da banda, tinha mais de 8 trompetistas, 9 trompetistas. E eu falei, rapaz, a competição aí vai ser grande. Todo pra caramba, eu lá vou começar, eu não quero ser novato, não. Aí o meu irmão, eu perguntei ao meu irmão, você poderia me mostrar outros instrumentos? E aí meu irmão foi super legal, ele botava LPs em casa de sinfonias e ficava dizendo, olha, esse som é o oboé, esse som é o fagote. E aí falou, essa é a clarineta. Aí eu falei, gostei desse Uhum. som. Aí eu fui na banda e fui olhar quantas clarinetas tinham. Nesse dia só tinha umas 3. E esse Opa, foi um engano meu, porque eu achava que banda tinha pouca clarineta. E a gente sabe que clarineta é os violinos, né? Então, opa. mas você vê que há males que vai para o bem. Então, aquele meu medo de começar num instrumento onde tivesse muita gente superior do meu nível, na verdade aconteceu também na clarineta, mas eu consegui superar isso. Inclusive, isso virou um desafio para mim.
né? O Ah, que fato de legal. ter vários clarinetistas, inclusive gente da minha idade, tinha um colega até da minha escola que tocava, a gente fazia uma disputa, uma competição saudável, né? Legal. Quem tocava mais, quem tocava mais, e eu tocava dueto com ele. E Hum, então foi bom, né? Se tivesse menos instrumentos, talvez eu não me desse tanto estímulo para estudar. legal. Então a clarineta foi induzida pela, por um engano, que eu achava que era Opa. quantidade menores, né? Hum, Mas eu sempre gostei do som dela, né? E aí fui estudar com o Klaus. O Klaus também é uma figura interessante. Até eu fiz uma entrevista com ele na revista dos clarinetistas, né? é verdade. É verdade. E ele foi um dos primeiros clarinetistas alemães a mudar para o sistema francês. Olha só. Ele começou a estudar com o sistema alemão, aí depois falou, não, o professor dele era de Munique. E esse professor de Munique tinha mudado também. E aí ele falou assim, não, você agora vai estudar com o sistema francês, né? O sistema Böhm, Hum, que é melhor do que o sistema Euler. Questões técnicas, tal, tal, tal. E aí ele mudou. E na entrevista, eu fui saber isso depois, e talvez esse tenha sido um dos motivos dele ter saído da Alemanha, porque ó, existia um preconceito dentro da Alemanha de ele ser um dos poucos a tocar com o sistema francês. E olha até só. hoje isso ainda existe, né? Isso aí na Sim, Alemanha eles são imagino. muito caros, né? Imagino. Imagino. E Olha, aí o o Wittfried, Klaus, o Wittfried como? também, né? O Berg também, ele toca com o sistema francês, né? Eu acho que o Wilfried toca com os dois. Ah, tá. Eu já vi fotos dele de um LP antigo, ele tocando com o sistema alemão, Ah, mas acho que atualmente ele toca com francês. tá, Né? legal. Tem alguns músicos que são assim, né? O Benda, ele também toca com os dois, né? O François Benda, né? O Benda estudou os três. O Benda estudou o vienense, que é uma outra parada, estudou alemão e estudou francês. Ele disse que não recomenda isso para ninguém, que ele quase ficou doido na época. Mas eu lembro que ele disse que estudou por necessidade mesmo, porque começou aprendendo francês, depois daqui eles foram para Viena, né, para Áustria, para Graz, na verdade. Aí lá teve que aprender o vienense, depois teve que se destacar na Alemanha e aí aprendeu o alemão também, né? O sistema alemão. Mas Incrível. eu te interrompi um pouquinho, você estava falando um pouco sobre o Klaus. O sobrenome do Klaus é Haifeli, como é que pronuncia? Se escreve Hae, Tá, Haefel, mas pronuncia Hefel. Hefel, Hefeli. porque é A com trema. Uhum. A tradução em português Ah, claro. é Hefel. Legal. Então, esse, quando você entrava na banda naquele momento e já tinha aula com o Klaus, por exemplo, o professor da escola? Exatamente, exatamente. Eu logo no início, com 3 meses, eu já estava bastante adiantado, já fui entrando na banda, nem tocava direito o segundo registro, já estava tocando lá. Né? Legal. E foi muito bom, porque eu fui pegando logo leitura, fui pegando prática de ritmo, né? Foi Uhum. muito importante isso para mim. Agora, o engraçado é o seguinte, o Klaus, apesar de ele tocar com o sistema francês, ele toca com boquilha alemã, com palheta alemã. Né? Então, ele alia um pouco aquela sonoridade escura da escola alemã, vienense, né, lá do Sim, Karl Leister, sim. mas com o tubo maior, o som um pouco mais brilhante do sistema francês. Né? E aí é engraçado, porque depois, aos 21 anos de idade, eu fui estudar com o Wolfgang Mayer com o sistema alemão. Né? E eu quis mostrar para ele que eu copiei Klaus também. Eu tinha uma clarineta buffet com uma boquilha alemã, que Klaus me recomendou. E eu cheguei com paleta alemã. E quando o Wolfgang Mayer viu, eu falei, pô, ele vai adorar isso. Ele falou, não funciona. Esse, você vai tocar com francês. E eu, pô, o cara é alemão, mandou tocar com francês. Essa foi boa. Mas Então, acho e aí, que tem outro clarinetista aqui no Brasil que fazia essa mistura. Era o Gunther, se eu não me engano, em ah, São Paulo. sim, Né? sim. Eu já E ouvi aí, falar, é o verdade. Joel acho que estudou com o Gunther. E o Joel tinha umas boquilhas do Gunther também. Tem umas É, boquilhas, umas boquilhas alemãs. olha só. Olha só. Aquela que tem o chanfrado para fazer a amarraçãozinha, né? Cordinha. Aí o que o Wolfgang Mayer me disse, eu já estou pulando, né? Já estou passando para o Não, Cláudio. vai.
Fica à vontade. Fica à vontade. Mas, sim, é só para explicar que eu entrei no curso básico, que é um curso preparatório da universidade com o Klaus, e aos 17 anos fiz vestibular e fui estudar com o Klaus no curso superior. Né? Legal. E fiz 3 anos com ele, mas aí eu tranquei no último ano justamente para estudar com Wolfgang Mayer na Alemanha, em Karlsruhe. Legal. Né? Eu não consegui bolsa, mas fui com bolso morar lá um ano. O meu irmão estava estudando lá, então ele pôde me ajudar. Né? Tá, legal. E na época, em Karlsruhe, tinha a reitora de lá, da escola de música, era a Fanny Souter, pianista brasileira, né? Que foi a primeira mulher reitora de uma escola superior de música da Alemanha. Olha só. É uma mulher fantástica, Legal. toca pra caramba, e ela deu muito apoio a muitos brasileiros que foram estudar lá. Inclusive o Hudson, né, que está morando aqui na Bahia, foi estudar com o Wolfgang Mayer também. O Marcinho do Rio teve umas aulas também. Teve vários intercâmbios com a escola de Natal. Alguns alunos foram para Karlsruhe. E eu fui, assim, uma das primeiras gerações, eu e meu irmão. Fiz uma amizade grande com os irmãos do cellista Antônio Menezes, o Ricardo Menezes, o Eduardo Menezes, tocavam violino, violoncelo. Eu toquei muito com eles por lá. Então foi uma experiência super gratificante. Isso é outra coisa que eu gostaria de pontuar. Né? Tem muita coisa para falar da minha carreira, mas tentar pontuar as coisas assim mais importantes. Né? Primeiro eu pontuei a importância da banda sinfônica. Né? Agora eu estou falando da importância da formação dentro da faculdade, tudo isso é muito importante, mas a minha ida à Alemanha foi uma das coisas que também me marcou sobremaneira. Né? Morar no exterior, como você também morou, foi um ano só, mas para mim foi como se fosse uma vida, né? Mudança de costumes, né? Você viver dentro, né? O que a gente faz música clássica no Brasil, que não é a cultura do país, né? Então você ir lá beber da fonte foi sensacional, né? Então isso realmente me marcou muito, né? E ter podido estudar primeiro aqui na Bahia com um alemão, Klaus, e depois lá com Wolfgang Mayer. Então, aquela coisa que você falou do início, né? Pô, o Pedro toca bem, não sei o quê. Primeiro, eu não gosto de falar bem, né? O que é bom em música, o que é bom em arte. Então, né? Quando a gente acha que toca bem, aí vem um doido na internet, começa a tocar tudo muito melhor, aí você não se acha um nada, né? Exatamente. Recentemente eu vi esse maluco aí da Orquestra de León, sabe como é o nome dele? Agora eu esqueci, tocando concerto de com uma versão para orquestra de clarineta. Você viu isso daí? Sim, eu vi. Tá brincando aquele concerto, parece que está tocando parabéns para você. Amigo, né? Rapaziada fazendo tudo. Então, Sim. Pedro, mas aí essa toda transição, você estudou com o Klaus, né? Que foi uma tremenda referência, eu já sabia disso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Klaus através de você aí na Bahia, no período que eu morei aí. Mas eu queria saber, assim, para você, no teu processo com a clarineta, ali, no aprendizado com o Klaus, a clarineta foi uma relação fácil, assim, magnética desde o começo? Você curtiu o instrumento de cara, assim? Porque tem muita gente que, às vezes, tem uma relação meio problemática com o instrumento, assim. Como é que foi para você? Me dei muito bem, assim. Legal. Hoje, praticamente, eu acho que a caneta faz parte de mim, né? Legal. Saio na rua sem ela, já sinto falta, né? Agora, obviamente que tem sempre os traumas, os guinchos da vida, os estacados lentos que não saem, então tudo isso tem os traumas, mas em geral sempre tive uma relação muito boa, né? E talvez pelo fato de eu, assim, no início eu encarava a música não como uma obrigação profissional, eu encarava simplesmente como uma diversão, né? Legal. Até os meus 17 anos eu não tinha certeza se ia ser músico. Né? Eu tinha uma ideia que eu queria ser geólogo ou outra coisa e tal. E aí, só depois que eu vi meu irmão vivendo de música, meu irmão entrou na OSBA, na orquestra, aos 17 anos. Ele teve que ser emancipado, né? Para poder trabalhar na OSBA. E eu vi, poxa, um monte de gente ainda vai se formar para conseguir emprego. Meu irmão, antes de se formar, já conseguiu, fazendo o que gosta, se divertindo. Então, eu falei, quero isso também. Legal. E
Então é isso. Então, assim, não, eu não tive esse trauma de clarinete. O meu único trauma era meu pai, que era muito brincalhão, né? Você conheceu meu pai, não foi? Conheci, conheci. Era uma Conheci. figura, vivia fazendo piada. Toda vez É. que eu dava um guincho, ele dizia: "Ei, olha o pato rouco". Eu ficava danado. Aí terminava um concerto, tá todo mundo, você tocou muito bem aí, meu pai, mas teve um pato rouco. Só olhava o pato rouco, só olhava o guincho. Ah, legal, legal. Isso, É, de certa forma, me traumatizou. Aí eu me esforcei muito, talvez justamente para não guinchar para meu pai. olha, que legal, que legal. E, bom, você falou um pouquinho da tua trajetória familiar, né? Depois eu vou Sim. colocar, vou aproveitar as vantagens desse negócio de internet e vou colocar aqui embaixo, especialmente na plataforma do YouTube, que é mais fácil de fazer isso. Eu vou colocar os links que eu acho super legal de falar, Sim. né? Porque você falou do seu avô, que foi o Alexandre Robato, filho, né? Que é o precursor do cinema na Bahia, né? Que é uma coisa que, Exatamente. Ele veio antes de Glauber Rocha, pra você ver. imagina, olha só. E o teu pai, o Silvio Robato, que foi, você falou, arquiteto, né? E fotógrafo também. Também. Uhum. Então, super legal e tal. Então, quer dizer, está inserido nesse contexto artístico, você falou, né? Foi uma tremenda influência para você. E eu Uhum. imagino, claro, que tenha sido aí um tremendo impulsionador da tua vida para seguir trabalhando com música. Mas eu queria, a partir daí, saber, assim, quando você vai para a Alemanha com Wolfgang Mayer, quer dizer, você já vinha de um contexto artístico forte, pulsante e tal. Agora, sair do Brasil, isso foi década do quê? 80, né? Final da década de 80. Final da década de 80, 88. Então, chegar na Alemanha, em que a coisa tá azeitada, assim, como é que foi esse processo? Assim? Você já falava alemão quando foi para lá? Não. Eu fiz um ano do Instituto Goethe aqui Ah, e cheguei lá falando o básico, né? Uga, uga, assim. Né? A língua foi também foi um trauma para mim, né? Assim, eu diria que assim o choque musical talvez tenha sido menor do que o choque cultural. Eu tive ah, muito mais dificuldade de assimilar a maneira cultural da Alemanha, né? Pela primeira vez eu vi que existe outra maneira de se viver diferente do jeito brasileiro de ser caloroso, de fazer tudo festa e abraçar e dar risada. Eu vi que existe uma outra maneira de viver que não é aquela do Brasil. Aquilo me chocou hum, bastante. E eu senti uma certa repulsa, tive dificuldade de me tá. adaptar. Isso para mim foi muito mais difícil. Obviamente Uhum, que sim, as diferenças musicais foram grandes, mas foi de certa forma mais orgânica e eu tive que estudar mais. Eu tomei um banho de realidade. Eu saí da Bahia me tá. achando o máximo. Cheguei lá, era um dos piores da turma. Mas Ah, em um ano eu vi que eu consegui, né? legal. Eu entrei tocando concertinho de Weber, saí tocando o concerto de Nielsen. Então Olha, foi um ano, eu considero que foi quase 10 anos, né, legal. aqui no Brasil. E aí o trabalho com Wolfgang Mayer era praticamente um concerto novo por semana. Ele me dava um Caramba. concerto, preparava, na semana que 20 ele anotava e já falava qual vai ser o próximo. E eu lia exatamente nesse ritmo aí. Eu não tinha o que fazer lá, era só estudar, então era todos os É isso aí. dias. Então, assim, o que eu mais gostei também foi desse ambiente propício de jovens concentrados numa escola, né? Todo mundo dedicado a dar o seu máximo de si. E essa é uma frase que eu falo muito com meus amigos. Mais importante do que aquilo que a gente falou no início, tocar bem. Tocar bem, para mim, eu acho besteira pensar nisso. Mais Aham, importante é dar o seu máximo. Né? legal. Então, assim, se eu puder dar um conselho agora, eu acho que o que cada jovem tem que buscar é isso. Não importa se ele é pior, melhor, mais que um e outro, isso aí, besteira. Só Legal. quando a gente é o jovem que pensa. É. O mais importante é você extrair o seu potencial. Né? Eu fico triste quando um aluno meu não chega no seu máximo. Uhum, Aí eu fico muito chateado, porque a pessoa desperdiçou seu tempo e desperdiçou o meu tempo. Né? claro, claro. Quando a gente tem a idade para estudar é essa, quando a gente é jovem. Porque depois a gente casa, tem compromissos, tem que alimentar Opa, filho,
aí não dá mais, né? Então, assim, eu tive essa sorte, obviamente, que também tive o apoio financeiro da minha família. Então, sei que muitos não têm essa facilidade. Mas, assim, meu conselho obviamente que o Brasil hoje já melhorou muito da realidade da década de 80. Hoje você já tem clarinetistas no Brasil de nível internacional e você não precisa sair do Brasil para aprender clarineta bem, né? Tá. Mas eu acho que o que é importante hoje para um músico que faz música clássica, que quer tocar em orquestra sinfônica, quer ser solista, é ter uma experiência no exterior, em países da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, onde já tem uma tradição mais, né, mais tradicional do que a do Brasil. É aquela coisa do aprender o sotaque. É como se um japonês que aprender a tocar samba ou chorinho, ele tem que vir para o Brasil para aprender. Então, eu acho que isso foi importante. Eu aprendi muito com o Wolfgang Maia, mas eu vou te dizer que eu aprendi talvez mais assistindo os concertos de violino, concertos de música de quarteto de cordas, de piano, de entender a cultura, de ver coral de igreja, de ver óperas. Isso, para mim, que foi o aprendizado. Eu hoje, eu não me considero assim um expert da clarineta, mas talvez eu me considero uma pessoa que tenha um conhecimento aprofundado dos estilos musicais. E isso Legal. a gente só ganha muita experiência, muita vivência, não tem uma regrinha de como aprender. E um dos fatores que eu recomendo é a pessoa poder viajar para o exterior. Quem conseguir isso tem um plus na sua vida. Eu acho que você pode falar disso também, que você teve essa oportunidade de morar lá. Não, legal. Legal. Você sabe que você estava falando da tua formação e das tuas influências também, né? Eu lembrei uma coisa que sempre me impressionou muito nas nossas aulas, é que eu sempre te achei um cara muito intuitivo, assim, com uma intuição muito... Legal. Tinha várias coisas que eu chegava para tocar para você, assim, algumas coisas, várias não, mas algumas coisas que eu via que você não conhecia, que você nunca tinha ouvido. Dizia, Pedro, tem essa peça aqui e tal, você olhava, e às vezes eu tinha ficado uma semana em cima da peça e puta, não achava uma... Você batia o olho e lia a peça, ficava assim, porra, bicho, é isso, achei o negócio e tal. Quer dizer, esse lance de você ter toda essa influência para além do instrumento também é bem importante, né? Você ter ter bebido dessa fonte cultural que é a tua família, né? Essas múltiplas influências, e você ver outras coisas, outras realizações artísticas também acabam construindo essa pessoa mais, digamos assim, mais completa, mais ampla, né? O que você acha? Eu acho que a palavra não é completa. Eu diria que isso me ajudou a fazer minha identidade cultural, né? Me ajudou a formar a Legal. minha intuição. Como você falou, eu fazia uma coisa intuitiva, mas eu não acredito nessa coisa da intuição que nasce, né? Na verdade, Claro, isso claro. é aprender depois, né? Eu sempre achei muito natural isso de mim. Eu sempre tive isso, você observou muito bem. Sempre que eu ouvia uma música, me emocionava sem nenhuma razão, eu já sabia como eu ia fazer aquele fraseado. E eu sabia Legal. quais eram as notas mais importantes. Eu não fazia análise, não sabia se aquilo era sétima, se era de dominante, se era o que for. Eu simplesmente sentia. Mas, obviamente, depois estudando textos, né, daí que foi importante para mim a pós-graduação. Foi para entender, digamos, cientificamente, o que eu já fazia intuitivamente. Né? Legal. E justamente eu acho que foi esse meu berço, como você mesmo apontou, de estar em casa desde jovem ouvindo. Minha mãe botava música clássica, mas também botava Sarah Vaughan, botava Duke Ellington, botava Gal Costa. Né? Então, a música, meu pai tocava berimbau para mim. Né? Legal. Então, assim, eu acho que isso tudo, desde pequeno, foi me entrando inconscientemente na minha mente. E quando eu comecei a tocar, aquilo foi, né, veio lá de trás e surgiu. Né? Legal. Por isso que eu acho que muita gente que não teve essa vivência tem mais dificuldade. Claro. Teve gente que, por exemplo, se alguém ficar só ouvindo música sertaneja e aí começar a tocar Mozart, vai ter muita dificuldade. Né? Uhum. Então, aí, dando sequência ali, depois que você volta do exterior, você começou a tocar na Orquestra Sinfônica da Bahia também, né? Eu voltei, na verdade, da Alemanha para fazer o concurso da OSBA.
Se não tivesse concurso, eu ia ficar mais tempo por lá, né? Entendi. Que o meu irmão queria que eu fizesse o curso inteiro lá. Tá. Mas aí o Klaus, aqui da Bahia, ele estava muito sobrecarregado, porque ele tocava na OSUFBA, dava aula de clarineta e era chefe de naipe da OSBA sem assistente. Klaus Caramba, tocava inteiro. Ele saía às 7h30 da manhã para ir para a OSUFBA, aí depois emendava com o ensaio da OSBA, de tarde dava aula e às vezes tocava no grupo de música nova deles lá, de música contemporânea. Ele voltava 9 da noite em casa. Então, nossa. Klaus estava precisando urgentemente de um assistente na orquestra. E aí me avisaram, olha, vai abrir uma vaga. E aí eu fiquei naquele dilema. Meu irmão achava que era cedo para eu ser profissional, mas aí eu falei, olha, minha terra é o Brasil, eu gosto desse jeito mesmo brasileiro bagunçado mesmo, eu quero voltar para lá. Então, larguei meus estudos, fiz o Uhum. concurso e com 21 anos de idade eu entrei na OSMA como Caramba. assistente de Klaus, né? Naquela época não tinha tanta concorrência como é hoje. Hoje em dia, Claro, abre um concurso aqui no Brasil, 20, 30 candidatos para uma vaga. claro, claro. Na época, tinham 2 candidatos só, Uhum, né? uhum. Então foi mais fácil. Isso foi 89, né? 89, Então, exatamente. ano passado você completou aproximadamente 30 anos de Osborne. 30 anos de Olha aí. orquestra. É, Já viu alguma coisa passar nessa orquestra, hein, Pedrão? já vi muita bronca de maestro. Vixe, nem me fala, né? Nem me fala. 30 anos de orquestra na Bahia, que é uma orquestra super atuante, né? A Orquestra da Bahia está pulsando pra caramba, assim. Eu percebo que, apesar de você ver em vários lugares, tem algumas orquestras que, apesar dos problemas, tem orquestras que surgem, aparecem, vêm com uma força total e tal, mas tem aquelas orquestras que não tem, assim, talvez não tenha tanto investimento, mas que tem um lastro histórico que tem muita pujança. A Orquestra da Bahia, eu acho que é uma, a Orquestra da Sinfônica de Porto Alegre é outra também, né, que existe há muito tempo e passa por vários transtornos. A OSPA, lá de Porto Alegre, passou um tempo sem casa, né, sem teatro, agora restabeleceram, tem um Tem teatro, um mas segue trabalhando. coral, né? Tem bastante gente que vai assistir, né? Exatamente, exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse teu trabalho na orquestra. Como é que é esse trabalho na Orquestra da Bahia? Como é que você avalia esses 30 anos aí da orquestra aí na Bahia, né? Olha, tocar em orquestra sinfônica, para mim, é uma das profissões mais gratificantes que pode ter, né? Uhum. Eu sou muito grato e agradeço todos os dias que eu tenho um emprego como esse, né? Gosto Legal. muito também de dar aula, né? A UFBA aqui na Bahia também é um trabalho muito gratificante, mas é um outro tipo de trabalho. É um trabalho que você envolve mais você como aluno, né? Você depende muito do resultado do aluno. E enquanto a minha atuação, você tem uma atuação direta e é imediata. O que você toca aparece na hora para o público, né? Legal. Então, assim, é aquela coisa do artista mesmo, né? Você tem que dominar aquele momento, né? Você tem que dominar as emoções. Então, para mim, é um emprego que tem principalmente quem é chefe de naipe, né? Eu comecei como assistente, então no início eu não tocava tanto assim como solista. Um concerto ou outro eu fazia solo. Klaus, no início, me dava só umas peças mais fáceis para eu acostumando, mas logo quando ele se aposentou, aí eu assumi a chefia. Fiz concurso novamente e peguei a chefia. E aí eu acho assim que é uma profissão que engloba vários tipos de qualidade que o músico tem que ter, né? De várias facetas. Você não Uhum. basta tocar bem, você tem que tocar bem com quem você está do seu lado. Você também tem que tocar da maneira que o maestro quer, mas também você tem que ter a sua liberdade. Então é tudo muito intricado, mas ao mesmo tempo livre, né? Legal. Você tem que dominar suas emoções ao máximo. Você pode ter um maestro carrasco, você não pode errar na frente. Você tem que lidar com intempéries de mudança de temperatura, ar-condicionado, viagem, né? Então, é um emprego que não há monotonia, né? Cada Uhum. vez é uma coisa diferente. Né? E felizmente também conviver com músicos em geral, o músico tem muito bom humor, né?
Eu comparo com outras opções, eu vejo que não há tantas piadas assim, né? Então, também conviver com meus colegas tem sido muito prazeroso, né? Porque é uma labuta, é muito sério, mas ao mesmo tempo tem muita diversão. Legal. Eu estou muito contente de tocar numa orquestra, mas eu falo que não é para qualquer um, não. Eu acho que quem quer encarar ser um músico de orquestra tem que trabalhar desde cedo, né? Então, eu entrei na Orquestra Sinfônica jovem, mas não foi de uma vez só. Eu comecei com banda sinfônica, o Schwebel já trabalhava com o repertório sinfônico, a gente tocava também música popular lá, tocava dobrado, mas 80% do repertório era sinfônico. Então, eu até já conhecia muitas das sinfonias em arranjos que Schwebel tinha para a banda. Legal. Então, cheguei a tocar com 16 anos um concerto de Stamitz para a banda, como solista, e um concerto de Rossini, aquelas variações de Rossini. Legal. Então, eu também, como aluno da UFBA, o Cláudio me botava para tocar na orquestra da universidade. Teve esse papel muito importante também. Comecei tocando segunda clarineta, aos poucos tocando primeira, e eventualmente também alguns como solista. Então, eu diria assim, um conselho para os futuros músicos de orquestra é que é um processo muito longo. Até você conseguir entrar numa orquestra, você precisa ter um background de, no mínimo, acho que uns 6, 7 anos já de labuta, tocando orquestras jovens, né? Na minha época, não tinha orquestra jovem. Hoje em dia, você já tem muito mais orquestras jovens, tem os projetos sociais. Aqui na Bahia tem o Neo Gibá, que é um sucesso. Você tem em Legal. São Paulo o Projeto Curi, você tem o Instituto Pacarelli, vários outros, né? E, então, eu diria isso, aproveitem essas orquestras para fazer a sua prática como experiência para galgar, depois entrar na orquestra. Porque a pessoa que só estuda, você é o professor, sem ter a prática numa orquestra jovem, não vai conseguir entrar. Não basta só tocar bem. É verdade. A prática faz muita diferença, né? Quer dizer, você vive em experienciar aquilo, né? O que eu ia te perguntar com relação à orquestra quando eu fui estudar com você, você tocava com a Yamaha Custom, né? Aquele instrumento Sim, do com Yamaha. a câmara alemã. E eu achava aquilo que eu tentava soprar, tentei soprar nesse instrumento no teu e alguns outros que eu vi, e eu nunca me ajustei muito bem, mas eu achava que para você aquilo funcionava tão bem, cara, que sempre me impressionou muito assim, o que você conseguia fazer com o instrumento e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de material. Legal. Você que trabalha com bom, tanto como camerista, como solista, como performer de peça solo. Eu sei que você estreou várias peças, algumas que foram escritas para você também. Aí na Bahia tem um movimento de composição muito atuante, muito legal, sempre teve, Eu né? digo que eu vou fazer minha defesa para professor titular agora, semana que Opa, que vem. legal. E Ah, aí eu que legal. peguei as obras que escreveram para mim, acho que tem mais de 30. Olha só, que É, bacana, não sabia não. só de Legal. Paulo, acho que tem umas 10 aí. Paulo é fã de carteira, né? Seu aí. Então, e aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você transita com essa questão de material. Eu sei que você sempre tem uma puta pressão de ar, assim, tem um cara que sempre teve um tremendo, uma projeção de ar super legal e tal, de projeção de som, mas eu queria que você falasse um pouquinho se você pensa nessa questão do material para a orquestra, diferente de um material para a música de câmara, por exemplo. Sim, sim. Boa pergunta. Bom, essa coisa de tocar com super som que você falou vem lá da ideia de eu tocar trompete. Então, eu sou um trompetista frustrado. Bom, então, essa coisa de material é uma coisa muito delicada, né? Eu sempre tive essa ideia de buscar o som alemão por conta da minha influência dos professores, do Klaus, do Legal, Wolf. Comecei a legal. tocar com boquilha alemã, apesar de ter o instrumento francês, depois eu passei com boquilha francesa, mas eu usei muito no início a B40, que tinha uma Tá. sonoridade mais escura, né? E, e também dessa minha maneira de tocar forte, eu sentia que eu precisava de um material que suportasse
essa minha força, né? Eu sou um cara grande também, né? Ah, E eu também tenho facilidade para esportes e sou atleta amador. Então, sim. eu sempre fiz tive um bom preparo físico, então talvez um bom, né, quantidade de sopro bastante forte, né, Uma coisa que sobe junto aí, né? Eu sei que é, você pratica exercício há bastante tempo, e remo, e isso, esporte aquático, né? vela, tal. É, E é uma coisa que eu posso falar depois, eu acho que tem muita ligação entre o atleta e o atleta músico. Eu considero o músico como um mini atleta. Depois eu legal. posso falar isso. Opa, vamos explorar sim. Tu já está É, aqui na prelo. é. Ó, se eu estiver falando muito devagar ou quiser pular, você Não, avisa. não, tá ótimo, tá ótimo. Então, Então, manda bala, a questão do material. material. Eu escolhi, então, materiais que me dessem uma resistência suficiente para poder usar aquela força que eu achava natural. Eu usava palhetas muito pesadas. Cheguei a usar palheta número 4,5, né? No meu auge da força, né? Sim, sim. Eu soprava muito palheta número 3 e ia virar frangalho, né? Então, eu usava 4,5, mas eu sempre dizia para meus alunos, e digo, não usem minhas palhetas, porque ninguém é igual a ninguém. Então, todo mundo Claro. é diferente. Para mim, aquele material foi importante para aquela época. Eu, hoje em Uhum, dia, já não consigo tocar tão forte quanto eu tocava antes. Então, hoje eu já claro. estou diminuindo a resistência, né? A idade Uhum, está chegando, a resistência muscular já não é a mesma. tá. E eu talvez acho isso até uma vantagem. Você começar com material com resistência, à medida que você vai, já estou com 53, né? Eu acho que daqui para frente a ladeira abaixo. E aí eu tenho que Ah, diminuir. só o menino ainda, rapaz. É, mas é isso. Os músculos chegam a hora que não dão conta, né? Então, Sim, mas aí é tudo uma adaptação. Eu estou sempre mudando, né? Então, hoje eu já não usaria aquele material de antes, né? Então, sim. e além disso, tem outras coisas também, são as nossas referências, como elas mudam. Eu diria que gosto musical também é como o paladar de comida, né? Uhum, Eu sempre estranhei, eu morei também no Canadá, eu estudei no Canadá também durante um ano e sim. meio, Eu ia te depois perguntar disso. Legal. já adulto, já com emprego, eu tirei licença, consegui uma bolsa do Ministério da Cultura e fui estudar um ano e meio com a Patrícia Costa. E lá eu já tive outra influência, que já foi a escola americana. Patrícia Uhum. Costa que estudou com Larry Combs, da Ah, Sinfônica de legal. Chicago. Né? E tem Uhum, outro tipo de tonalidade, é o oposto da alemã, né? Som sim. super aberto. Né? Uhum, E então eu comecei, é isso que eu queria falar, o que tem a ver a comida, né, com o gosto musical. Quando eu morei no Canadá, eu morei no basement, que é a parte de baixo de uma casa de uns indianos, que alugava essa parte de baixo. E eles faziam comida típicas da Índia e davam sempre pra gente um pouquinho da comida com curry, que é aquela uhum. comida super temperada, né? Super spicy, né? Bem Carregado. Uhum. pimenta braba, né? Eu sou baiano, mas a pimenta indiana é pior. Eita. E aí eu falei, nossa, como é que as crianças com 5, 6 anos já comem essa comida temperada, né? Porque é aquela coisa, vai pegando do início e vai acostumando, né? E eu acho que essa coisa também você pode guiar, né, o seu gosto. Uhum. Eu no início eu fui guiado para gostar do som alemão, né? Aí depois eu comecei a ver, olha, existem outros sons, existe o vibrato, né? Existe sons com mais brilho, que são mais projeção. E aí eu comecei a mudar, né? Antes meus ídolos eram o Karl Leister, tinha o Brunner. E aí, engraçado, passaram vários anos, eu fui ouvir gravações antigas desses meus ídolos, e aí eu já falei, nossa, não é tão bom assim, né? É. Mas não é que eu estou depreciando, foi bom para mim naquele momento, e é o que eu Uhum. busquei. Então, eu acho que todo músico, isso é outra coisa que eu daria como conselho também para os jovens clarinetistas, tem que imaginar o som que ele quer, né? Uhum. Ele sabe que existe uma gama de variedades, e ele tem que escolher aquilo que ele gosta. Não existe o mais bonito, o mais feio, não. Ele tem que querer fazer aquele som. Uhum. Quando a gente quer um som, a gente vai em busca daquilo, tá? Legal. Então, antes de escolher material, eu acho que você tem que escolher o que você quer, o som que você quer. A partir Uhum. daí, você vai fazendo as experiências. Eu já tive Legal. na
sei lá quantas boquilhas, acho mais de 30, 40 boquilhas eu já tive, né? Sempre fui trocando de uma, de outra, buscando, né? Uhum. E eu, depois que eu tive a clarineta Yamaha, eu queria continuar com ela, mas o novo modelo dela, ela estava caríssimo. E, e aí eu fui experimentando outras, e depois hoje eu chego à conclusão que houve uma evolução também dos materiais. Antigamente era mais difícil achar realmente aquela clarineta 100% boa, profissional. Hoje em dia você tem várias marcas, todas muito boas, Uhum. e a pessoa se adapta, né? Legal. Se o instrumento é meio preso, você vai compensar com uma boquilha um pouco mais aberta, né? E, e também você vai dar um jeito de querer aquele som que tem na sua mente, né? Legal. 2, 3 semanas você vai estrear, mas todo mundo se adapta. Então hoje eu Legal. sou muito aberto, não tenho linha nenhuma, né? Você pode, lógico, você tem que buscar aquele instrumento que faz você tocar de maneira mais fácil e natural, né? Mas mesmo que você ache um instrumento difícil, se você ficar insistindo, é capaz daquela dificuldade virar fácil depois, né? Legal. Então, eu não tenho, eu não gosto de indicar. Acho que Uhum. para mim é aquilo que eu falei antes. Busque aquilo que você quer na sua mente, aquele som que você quer. Você quer um som brilhante? Busque o som brilhante. Quer um som com vibrato, um som mais popular? Vá atrás Legal. daquilo. E depois vai experimentando suas. Hoje em dia eu quero a coisa que seja mais barata, mais fácil de achar. Eu estou investindo muito agora em palhetas sintéticas, a Legere. Ah, legal. Direto. Já estou usando muito em orquestra sinfônica, inclusive, já fiz alguns concertos. Ainda não Legal. fiz como solista. Mas cada vez eu estou investindo nisso daí pela facilidade. Né? Ainda acho uma coisa muito artesanal demais, muito dispendiosa e gasta um tempo enorme para buscar as palhetas e raspar. Apesar de ser uma coisa interessante e legal, mas eu sou um cara que busco também materiais que sejam práticos e fáceis para todo mundo, né? Uma coisa que eu lembro de você falando, e eu nunca esqueci, você falando nas nossas aulas, que era legal você buscar, você eu digo, né, para quem você falava, buscar materiais que você perceba que tem, por exemplo, ter boquilhas que você percebe, não adianta você ter uma tremenda boquilha, mas que você não vai ter nenhum substituto à altura depois. E eu lembro disso, nunca me saiu da cabeça, assim, às vezes você acha uma tremenda boquilha que por 2 anos é a tua boquilha, e de repente é uma boquilha feita de forma super específica e de repente você não tem como repor esse material e aí você fica perdido depois, né? Perigo, um perigo, um perigo mesmo. Eu hoje em dia eu estou revezando duas boquilhas. E você tinha me perguntado no início, né, se fosse mudar para estilos, eu acho isso válido. Eu tenho uma boquilha que é um pouquinho mais aberta e uma mais escura. Um Legal. repertório que, sei lá, uma peça um pouco mais clássica, mais tradicional, né? Eu fui tocar outro dia uma peça de Crucel, eu escolhi uma boquilha mais escura. Estou usando uma Zinner agora, que tem uma Ah, característica mais escura, né? legal. Quando eu quero uma mais aberta, ainda tenho a minha velha Licostini, né? Que está aí, Legal. velha guerreira de anos, já deve ter aí quase uns 12 anos, quase. Uma Olha, raridade essa. Porque legal. ela é uma das poucas que não deformam tanto com o tempo. Ela É. mudou um pouquinho, já percebi, mas comparado com a maioria das boquilhas que são feitas de ebonite, né? Uhum. Em 2, 3 anos, para mim, elas já mudam muito as características. E, em Tá. geral, não dura mais de 2, 3 anos para mim, esse tipo de Hum. boquilha. Né? Claro que Então, podem mudar. nesse quesito de material, o que eu acho interessante, assim, que é você falou aí, eu lembro e percebo isso na tua trajetória, no que nas várias vezes que eu te ouvi tocando na orquestra, quando ia ver a Orquestra da Bahia, é que muita gente busca material para fazer a clarineta passar, né? Atravessar, furar e vir até o público e tal. E eu sempre percebi que você era o contrário, quer dizer, você já naturalmente já fazia isso. Então você sempre buscou materiais para dar aquela segurada. Então isso vem também eu acho que isso vem de encontro a isso que você está dizendo, né? A gente tem que saber se conhecer muito bem para buscar um material que se adeque a isso, né?
Eu me lembro que o professor Wolfgang Maia, ele tinha um case de boquilhas de madeira. Tinha um Olha. som fantástico, né? Tinha, sei lá, umas 6, 7 boquilhas, Uhum. só que funcionava como palheta. Ele dizia, qual é a boquilha que eu vou usar hoje? Ah, não, hoje está chovendo, eu vou usar o número 3. Ah, não, hoje está muito seco, vou usar o número 2. Porque Ixi, elas iam deformando com o tempo, né? Então, é uma maluquice também. Você pode ficar meio claro. pirado com isso Ah, sem daí. dúvida. É válido, sim, fazer essas experiências. Mas se você entra numa paranoia, chega a hora você Uhum. pode perder as referências. Eu não Uhum. sei você, Vinícius, mas eu, quando eu vou escolher uma palheta, uma boquilha nova, eu me vejo na seguinte situação. Eu pego a minha, que eu estou acostumado, pego a outra. Aí vejo logo a brutal diferença. Aí, às vezes, eu não gosto. Aí, às vezes, eu insisto. Não, deixa eu ficar um pouco com essa, a nova. Aí eu saio tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco eu estou conseguindo Aí tirar o você, mesmo som da outra. Aí olha, eu pego outra, aí já não gostei da outra. Aí pego uma terceira, aí dá uma misturada, eu já não sei mais o que é bom. é horrível. É horrível. Horrível. Eu fui algumas vezes na fábrica do Sérgio e para escolher material também e tal. Aí o Sérgio estava com aqueles 50 barriletes assim num estante. Ele disse: Ó, tá tudo aí, cara. Escolhe. Você não quer dar uma testada? Testa esse aqui, esse tem essa característica. Aí que tem as campanas, tá aqui, tá tudo, não sei o quê. Aí você começa e de fato que chega um momento que você não tá completamente assim, ó, porque de fato essa questão de material é muito particular, né? Não é que um material é melhor e outro é pior, mas é que tem características diferentes, né? Você, de repente escolhe esse material e faz isso, né? Você deve ter visto nas minhas aulas, né, que eu faço muito aula em formato masterclass, e às vezes a gente, quando estava em dúvida do material, pedia para as pessoas ficarem de costas e a gente experimentar o mesmo trecho musical com um É verdade. instrumento com outro, com boquilha com outro. E É na verdade. maioria das vezes ninguém acertava nada, né? É verdade. Quem percebe mais é quem está tocando. Esse sim, ele Uhum. vai ter aquela sensação, né? Inclusive, eu gosto de citar muito uma experiência que foi feita, não sei se você ouviu falar dessa história, com os violinistas profissionais usando um Stradivarius e uma cópia boa de um Stradivarius chinês, Ah, imitando. eu vi falar disso aí. Eu não sei qual é o. Essa pesquisa é muito interessante, acho que se aplica à clarineta também. Eles botaram profissionais tocando os instrumentos às cegas. Ele Ih, não sabia se ele estava tocando com um Stradivarius ou com a cópia chinesa. olha, E quem estava ouvindo eram profissionais violinistas também às cegas, sem saber que instrumento estava tocando lá. E aí eles botavam que instrumento anota. era cada um, né? E deu 50%, ou seja, tinha horas que achavam que era o chinês, tinha horas que achavam que era o Stradivarius. Houve diferença em quem estava tocando. Se eu não me engano, deu 60% a 65% de favorecimento com o Stradivarius. Ou seja, o instrumento com mais tradição, ele facilita tocar, mas não necessariamente vai interferir tanto no som para quem está ouvindo. Olha que E legal. é a mesma coisa. Você pode achar uma clarineta maravilhosa e uma mais ou menos. As duas Uhum. podem ter exatamente o mesmo som, Uhum. mas você, obviamente, vai escolher aquela que é mais fácil. Né? Por Claro. isso, às vezes, na hora de escolher, aquela sensação imediata, às vezes é a melhor. É aquela que você Uhum. pegou, sentiu, gostou e pronto. Porque você já viu logo que é mais fácil. Porque se você começa a se adaptar, você vai se adaptar. Você vai, vou É passar uma verdade. semana com ela, daqui a pouco você vai gostar dela também. Opa. Mas, lógico, tudo tem limite e tudo tem o seu propósito, né? Então, por exemplo, eu escolho muito minhas boquilhas para tocar em orquestra. Então, se eu tenho uma boquilha que tem um som bom, mas não afina tão bem, então não vai servir, né? Claro. Ou tem a afinação toda lá em cima, ou tudo é muito baixo. Uhum. E o cara que, digamos, toca só sozinho, ou só dá aula, ele não percebe tanto isso. Claro. E, então, são outras exigências também, né? Uhum. E isso também vai mudar com quem você está tocando na orquestra. Por exemplo, meu irmão vai tocar obras clássicas, sinfonias de Beethoven, de Brahms, de Mozart, ele usa bocal de madeira na flauta. Meu irmão já toca com a sonoridade mais aveludada. Então eu vou fazer aquilo que você falou. Então eu vou buscar um material para me adequar ao meu colega, e não necessariamente aquilo que eu acho que é o ideal. Claro. De Legal. um padrão
dali do quarteto das madeiras, que é essa coisa que eu considero que é o coração dos sopros de uma orquestra. A primeira flauta, a primeira oboé, a primeira caneta, o primeiro fagote. Aquilo tem que formar como se fosse uma entidade, né? Aham. De um coração que dá a afinação, a base da afinação dos sopros Legal, ali. legal. Então, esse teu período na orquestra, 30 anos, 30 e 31 anos aí, né? Entrando no 31º ano na orquestra aí. Barba branca, assim, mas é que eu raspo, não dá para ver. Não, mas que você começou novo, você tem chão ainda pra frente. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho é sobre trechos de orquestra para clarineta. Se você fosse, assim, se você fosse bolar uma, só por curiosidade isso, tá? Se você fosse bolar uma prova para clarinetistas de ingresso em orquestra, que trechos você acha que seriam interessantes e que mostram se o cara é musical, se o cara tem técnica, se o cara tem leitura, se o cara tem embasamento musical? Então, essa é outra coisa também que eu acho que as orquestras sinfônicas ainda não, principalmente no Brasil, não encontraram uma maneira que eu considero ideal de julgar um músico. Eu acho que você julgar um músico em apenas meia hora, você não está julgando a pessoa necessariamente ali bem, né? Meio Você pode ter brutal um até, né? excelente que toca super bem na orquestra, mas você está expondo ele demais ali, ele fica ali quase nu, e aí ele se sente fora do ambiente dele, vai tocar péssimo, o outro vai tocar bem, mas vai tocar na orquestra, o que ganhou não vai tocar tão bem com aquele que perdeu. Então eu É. acho que tem que fazer como algumas outras orquestras fazem na Europa, que é aquela experiência, você aprova 3 ou 4, e aí só na prática mesmo. Então, Uhum. eu não acho que escolher a melhor música para provar se o cara é bom ou não é. Claro, a gente Uhum. tem que escolher porque é uma norma que está ali no edital, mas para mim o Claro. ideal é o dia a dia, é o dia a dia. Talvez mais importante do que tocar o solo é saber afinar, é saber mesclar o seu som, é você saber fazer o fraseado correto. Então, talvez mais importante até do que o trecho orquestral é você tocar o concerto de Mozart, é você tocar a peça de livre escolha na melhor maneira, mostrando o que você sabe melhor. Isso eu dou muito mais importância do que realmente o trecho da orquestra. O trecho de orquestra é importante sim, todo mundo tem que estudar. Eu sou a favor de a gente estudar aqueles tradicionais, Sherazade, né? Você tem que tocar sinfonias de Brahms, tem que tocar Mendelssohn, tem que tocar Beethoven. Tá. Agora, tem um ou outro que eu gosto, assim, alguns solos que eu acho assim, que eu mesmo sou apaixonado, acho um dos melhores solos que eu gosto é as danças de Galanta, né, do Ah, Kodály. Kodály. Eu acho aquele solo super expressivo, ela mostra muito esse lado da intuição que você falou, que talvez por isso, né, porque eu me identifico muito com as frases que exige do músico essa intuição do estilo. E até um estilo meio oriental, né, que aquilo é uma dança romena, né, aquela coisa É. ali dos Balcãs, não sei nem como é que chama aquela região, e a gente pegar aquele espírito, né, não é todo mundo que consegue. Você pode tocar tudo perfeito, mas se não tiver aquela coisa oriental, meio árabe, meio Legal. cigana, né? Uhum. Então, e ao mesmo tempo tem aquelas escalas livres. Então, aquele solo eu acho fantástico. Né? Uhum. Obviamente, Ah, legal. eu gosto muito do solo da Sherazade. Né? É por aí. Legal. Bacana. Bacana. Saindo um pouquinho da orquestra, mas ainda permanecendo nesse ambiente, porque está tudo Uhum. conectado, né? Eu Uhum. queria aproveitar a tua múltipla a tua múltipla atuação aí como desportista, como atleta amador, como você se definiu, Uhum. mas eu sei que você faz um monte de coisas de remo e squash, e você sempre curtiu fazer isso, né, bastante coisa. Uhum. Se eu não me engano, inclusive, eu te substituí uma vez num concerto, porque você estava jogando, não sei se você lembra disso, acho que você estava no squash e E eu machucou um tive, dedo. rompi o ligamento do dedo, eu estava com parafuso no dedo. Eu nem me Foi, lembrava foi. disso. É verdade, eu lembro. Eu te É, substituí no concerto de orquestra, inclusive. olha. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você foi um dos primeiros que me alertou sobre as questões de respiração e você trabalhar a respiração de forma independente
fora do instrumento. Depois eu vi isso com outras pessoas também, outras metodologias e tal, mas eu sempre achei legal porque você sempre trabalhou esses elementos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso na formação do clarinetista, quer dizer, muita gente busca tocar bem o instrumento pensando só em clarineta. Bom, a gente já batendo o papo aqui, a gente já viu que a tua formação ela está muito além da clarineta, né? Ela auxilia na clarineta, mas ela busca, se alimenta de vários outros processos artísticos, inclusive, né? Da pintura, da escultura, de ver tudo isso, de viajar e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da tua formação e dessa importância. Você falou aí da questão do mini atleta, eu queria que você explorasse um pouquinho melhor isso aí. Legal. Então, eu também, da mesma forma que eu desde jovem sempre ouvi música dentro de casa, eu desde jovem sempre fiz exercícios físicos. Meu pai, a tradição de vela vem do meu avô, do Alexandre Robato, cineasta. Ele foi fundador do Yacht Clube da Bahia. Olha, Então, ele construía barcos no Yacht Clube para fazer regata. Depois, caramba. meu pai pegou essa tradição e eu e meu irmão pegamos também. Então, meu pai já me pôs dentro d'água com 2 anos de idade. Então, Olha. também foi muito natural para mim estar ao ar livre fazendo atividade física. Né? Eu, na escola, também sempre gostava de fazer esportes. Eu não sei se tem alguma coisa genética, porque meu avô ele jogava waterpolo, ele era do clube de remo, do clube Vitória da Bahia, foi campeão baiano de salto em altura na época. Olha aí, Então, ele olha também só. tinha. O meu pai não era tanto atleta, mas ele tinha um porte físico bom. E, então, talvez eu tenha essa facilidade também. Eu me lembro quando era jovem, 15, 16 anos, já estava com os músculos todos em forma e eu nunca fui para uma academia de musculação na minha vida. Nunca me matriculei numa academia de musculação. Nunca peguei peso. E os meus colegas pegando peso e com raiva de mim. Pô, Pedro, eu fico 4 dias por semana e você nunca vai na academia e não tem mais. Então, talvez eu tenha um pouco de facilidade, né, genética para isso. Tá, Tá. então qual é a relação disso com a música? Então, todo mundo, na minha época, ficava preocupado comigo. Como é que você faz música e faz esporte? Isso não vai atrapalhar? Não vai quebrar seu dedo? Você joga vôlei? Né? E eu nunca vi problema nenhum. Né? Uhum, Nunca tinha, naquela época, não estudava nada das metodologias que hoje em dia eu aplico, que faz a uhum. relação do atleta com o atleta músico, mas para mim foi muito natural. Ela falou, mas você joga vôlei, a bola vai batendo. Eu falei, não, mas você usa a técnica correta, você nunca vai ter uma lesão na mão. Faz tudo certinho, toca relaxado, minhas mãos, nunca tive tendinite no dedo, nada, nunca tive problema nenhum. Porque eu também tive orientação de como fazer o esporte correto, né? Tive professor de vôlei, né? Tive aulas de squash depois, tive aulas de vela, que mostra como a gente tem que ter o domínio do corpo e, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa fluida, natural. Você tem que ter um equilíbrio do seu corpo. E aí eu comecei a experimentar uma série de exercícios paralelos à música, como você falou, para me auxiliar a tocar clarineta com mais equilíbrio emocional e físico. Uhum. Então, o primeiro professor que me falou disso, quer dizer, quem começou basicamente foi o Klaus, falando de eu tocar olhando para o espelho. Ele fazia questão que eu sempre fizesse notas longas, escalas, para olhar minha postura, para evitar tensões. Uhum. Depois eu tive uma aula durante uns 2 meses de um americano que veio pela Fundação Fulbright. O nome dele é John Lawton. Ele, Uhum. inclusive, rodou muito pelo Brasil. Aqui, alguns professores de hoje em dia tiveram aula com ele. Ele, além de professor de clarineta, ele era um mestre de yoga. Então, ele Olha, foi o primeiro professor que me falou da importância do yoga como forma de melhorar a tocar clarineta. E a coisa que mais me chamou a atenção foi o controle da respiração. E o yoga, a base do yoga é a respiração. Né? inspiração. Então, esse John Lawton, ele fazia um controle absoluto dos músculos abdominais, mexia para um lado, mexia para o outro, né? Fazia todo tipo de inversão, ficava de cabeça para baixo. E aí ele foi a primeira pessoa a me alertar. Aí eu resolvi me interessar sobre isso e fiz cursos de yoga. Né? Então, até hoje eu uso técnicas de yoga, inclusive para controle emocional.
muitas vezes eu ia tocar como solista e eu fazia exercício de yoga. Eu lembro uma vez que eu ganhei um concurso em Londrina para jovens solistas do festival e eu ia tocar o Weber 2 lá. E estava super nervoso, aí entrei no camarim, fiz os exercícios de yoga. Quando foram me chamar para entrar no palco, eu estava vestido de paletó, mas estava invertido. Eu estava com a cabeça para baixo, com os pés para cima, em forma de concentração. Que Depois legal. eu e vários músicos usam a yoga como forma, né, de controle de respiração e também de equilíbrio emocional, né? Inclusive, um deles foi o Menuhin, Yehud Menuhin, Ah, violino. legal. Ele também usava muito o yoga para isso. Então, esse Legal. foi o primeiro contato que eu tive dessa relação do corpo com o músico. Legal. Aí, depois, eu comecei a ter algumas dores de lombar. Isso também é uma herança do lado materno. Minha mãe tem dor de coluna, minhas tias, e eu comecei a ter sérias dores lombares. Então, eu fui Uhum. procurar também exercícios que me dessem fortalecimento muscular para diminuir a dor. Uhum. Então, eu fiz aula também de RPG e, posteriormente, de Pilates. E também fiz muita natação. Então, todas essas atividades físicas me ajudou a aliviar a dor e, ao mesmo tempo, me ajudou a ter uma postura correta, mais relaxada, de consciência corporal e de ter um controle também da respiração. Então, eu aconselho a todo mundo buscar essas técnicas fora do instrumento, que pode auxiliar muito. Né? Pode ser uma caminhada boa, isso pode ser excelente. Uhum. Mergulho, né? Natação é excelente. Quando eu estudei na Alemanha, estava muito na moda a técnica Alexander. Você Ah, conhece? sim. Que Sim. é de um australiano que desenvolveu essa técnica e tem muitas faculdades, inclusive nos Estados Unidos, que é matéria da universidade para músicos usar a técnica Alexander, que trabalha muito com postura. Nós temos aqui no Brasil um músico credenciado para dar aula de técnica Alexander, que é o Ovani. O Né? Vanille. É verdade. É. É verdade. Então, eu E sempre aí, fui ligado a isso. Mas diga, fale. uhum. Não, não, na verdade queria explorar um pouquinho melhor esse esquema que você falou porque me parece que esse equilíbrio emocional, ele é, como você falou, é um equilíbrio, né, de vários fatores que a gente vai colocando ali. Então, eu acho que o próprio esporte, ele ajuda a regular o corpo, né, você se movimentar e tal, você fazer yoga, você ter uma vida artisticamente rica também te ajuda, né? Você sair da clarineta, ter outros insights, ver pintura, ver um teatro, quer dizer, respirar isso, eu acho que te ajuda também a regular essas, Só que a enfim. diferença que eu vejo é que o atleta profissional ele Uhum. lida com essas emoções de uma maneira muito mais objetiva e usa métodos muito mais eficazes do que nós músicos. Nós vamos Ah, muito na louca, né? Muito na experiência, na tentativa e erro. Né? legal. Do que, por exemplo, você vai comparar um jogador de futebol. O que é que ele tem? Ele tem uma equipe. Você tem um preparador físico, você tem um técnico, você tem um nutricionista e você tem um psicólogo. Tá? Uhum. Isso para um profissional atuante. O que é que nós, músicos profissionais, temos quando entra na orquestra? Só a cerveja depois do concerto e a cachaça. Opa, então, Você está isso você tá sozinho. Então, eu acho que é, a gente está muito atrás do que a gente poderia estar. A gente teria que estar constantemente lidando com nutricionistas, com preparador físico, para trabalhar nossas lesões, nossos relacionamentos, massagistas. Né? As orquestras tinham que ter profissionais da área de fisioterapia, aulas de pilates para reforçar. Quantos músicos não foram afastados? Só na minha orquestra eu tenho 3 colegas que são afastados por problemas físicos. E isso é um prejuízo para a orquestra. sim, Né? sim, E você falar para o músico que ele pode tocar. Né? claro. Então, assim, por isso que eu digo, nós somos mini atletas. Por que de mini? Não é porque é menor, mas porque a gente usa menos músculos. Né? São músculos pequenos, músculos dos Tá. dedos, da face, mas que tem, de certa forma, a mesma demanda, né? São horas e horas a fios tocando. Né? Meu esquema de trabalho é de manhã na orquestra, de tarde dando aula, de noite estudando, que eu preciso estudar para fazer as coisas. Então, o dia inteiro tocando 6, 7 horas por dia.
Chegou uma Uhum. hora, a bandeira está acabada, a postura está acabada. Sim, Então, sim. hoje em dia, eu recomendo demais qualquer tipo de atividade extra física para dar esse suporte, e como você falou também, o suporte emocional. Mas aí Uhum. já é um outro, como você falou, você fazer exercício físico libera também adrenalina, endorfinas, né? Que te deixam Tá. mais relaxado, né? Então, de uma certa forma, também, você está tenso do trabalho, aí você faz um esporte, joga um squash, dá uma corrida, você dá aquela relaxada e vai tocar. Isso ajuda demais. Aí eu queria fazer agora só um parênteses, eu participei Claro. de uma pesquisa muito interessante. Eu não sei se você conheceu a Babi Brasil, você conheceu? A Babi flautista Brasil. Ah, Babi sim, claro, Brasil. claro. Eu lembro dela, é verdade. Ela fez um doutorado em educação musical, ligando justamente a metodologia a periodicidade de treinamento de um atleta ligado a um treinamento de um músico. E Hum, eu e o Lucas Andrade fomos cobaias da tese de doutorado dela. olha. Então, ela usou a gente, ela me deu, assim, eu escolhi uma peça que você nunca tocou para trabalhar em 6 semanas. Aí eu escolhi o primeiro movimento do Concerto de Jean Francais, que eu nunca tinha estudado para tocar, tinha só estudado um Sim. pouquinho, assim. Aí falei, eu quero tocar em 6 semanas. E o Lucas estudou o Concerto de Nielsen até a primeira cadência. E aí ela passou para a gente um esquema de estudo como um profissional, estudando apenas 1 hora por dia dessas obras. E é um trabalho interessantíssimo, né? Eu recomendo demais as pessoas possam ler de qualquer área da música, como você pode otimizar o seu tempo, em vez de estudar horas a fios, repetindo, não. Ela fazia assim, ela mandava que eu pegasse no concerto, fizesse, hierarquizasse graus de dificuldade durante a obra, de número 1 ao número 10. E ela dizia assim: a primeira semana escolha os números 1, 2, as semanas do meio, as mais difíceis, e as últimas semanas relaxando. Porque o atleta profissional, ele nunca, ele, por exemplo, vai correr uma maratona, ele não corre uma maratona 3 dias antes. Ele já está ali na descendência, ele já está relaxando. O que ele tinha que fazer o condicionamento, ele já fez. Ele estava ali guardando energia para dar o máximo na competição. E eu acho que o músico é a mesma coisa. Tem gente que fica tocando o concerto inteiro até meia hora antes de entrar. Essa é uma maneira. Mas eu acho isso, às vezes, muito desgastante fisicamente e mentalmente. Então, eu Uhum. usei essa metodologia dela e eu achei que funciona incrivelmente, principalmente para um profissional como eu, que tem muita atividade e não tem tempo para ficar estudando. E Tá. então, funcionou demais, né? E ela intercala esses que é interessante, é o seguinte: isso tem textos científicos que falam que você não consegue se concentrar mais do que 15 minutos em um único assunto. É. Então, se você quer estudar, por exemplo, a cadência do Nielsen, aquele se você passar mais de 15 minutos só estudando aquilo, vai chegar uma hora que a mente já não está assimilando. É. E vale para um treinamento físico também. Você quer Uhum. fazer um treino de ginástica olímpica, treinar um salto, hoje em dia nenhum atleta treina aquele movimento mais do que 15 minutos, porque sabe que a mente já não aguenta, já tem que mudar para outro. Ah, E legal. mesmo durante aqueles 15 minutos, você tem que fazer de formas variadas. Você quer dar um salto, uma pirueta, faz uma pirueta devagar, depois faz uma outra um pouco mais forte, ou com mais intensidade, outra mais leve. Então Sim. ela bolou para a gente um estudo que ficava assim: toca uma vez ligada, toca uma vez de trás para frente, muda o ritmo, toca uma vez em silêncio, toca uma vez só na mente. Então, Uhum. hoje em dia, eu faço um estudo que varia demais do que simplesmente aquela repetição, a labuta, que só vai te lesionando com o tempo. Ah, legal. Legal. E, poxa, você tá junto com a OSBA, você entrou, acho que logo em seguida, quando você entra na OSBA, logo em seguida você entra como professor na UFBA também, né? 92. 92, é. Você tem toda 92. uma trajetória de ensino aí. Já passou alguns alunos aí na tua mão, né? Com certeza. Muita, Você tem muita mais ou gente. menos, bom, você está fazendo agora você tem mais ou menos ideia de quantos de graduação, assim? Não fiz E, essa conta, não. Fiz essa conta, não. Mas o que eu posso dizer é que passaram na minha mão alunos hoje que estão tocando as principais orquestras do Brasil, principalmente ó, alunos como você também, que já chegaram bastante avançados, mas eu com
sendo professor do mestrado e do doutorado, Claro, eu acho que pude contribuir alguma coisa. claro. Clarinetistas estão tocando na Sinfônica Brasileira, o Marcinho está lá, você tem o Felipe, que está em Aracaju, Uhum, tem o Geber, você uhum. tem o Lucas, que está na Paraíba, e além da música, tem o Adauri, que está no Algibá, Legal. e sem falar de vários alunos que estão em bandas militares, aquilo que eu falei, né? Não é que eles são melhores ou piores, eles deram o máximo de si. Então, eu fico bastante contente de ver que hoje eles são profissionais em música, então estão fazendo o que gostam. Então, isso foi muito. Realizados, né? Eu me sinto, eu fiz parte disso daí, poder Ah, contribuir. Muitos legal, desistiram no caminho, não chegaram lá, né? claro. Mas uma boa parte tá aí florescendo, muita gente boa, nova, e inclusive na música popular, que não é a minha área, né? Tem aí o Ivan Sacerdote, estava com Rosa Passos, está com Caetano Veloso, o Uhum, Lucas Andrade tá arrasando aí também no chorinho, na música legal. de improvisação. Então, assim, é aquilo que eu te falei, a universidade me propicia chegar a essas pessoas maravilhosas, onde a gente tem essa interação. E isso eu procuro, de certa forma, copiar o que o Klaus fez comigo, que é uma tradição europeia, aquela coisa do professor tutelar, né? O professor praticamente vira um pai, É, ele cuida, né? E o Wolfgang Maia fez isso comigo. Eu cheguei na Alemanha e não tinha dinheiro. Ele me ajudou, me arranjou uns cachês para tocar, me arranjou uma planeta nova para comprar e fui pagando aos poucos, né? E aí eu procuro fazer isso com meus alunos, eu praticamente dou de graça meus instrumentos usados que eu vendo, boquilhas, palhetas, o que eu puder ajudar, que eu acho que o músico também tem essa coisa que aprende meio por osmose, né? Eu gostava de ficar junto com o Klaus quando jovem, porque achava que quanto mais tempo eu ficava perto dele, eu pudesse pegar aquela sonoridade bonita só de conversar com ele. E uhum, eu acho que isso tudo funciona, né? Eu gosto muito de estar com meus alunos, que tem essa troca. legal. E o que eu gostaria de falar, não sei se está na sua agenda aí, é falando que agora nós temos na Bahia o mestrado profissional, que é Opa, muito bem lembrado. um ensino pioneiro, né? No Brasil, nós, na Bahia, fomos os primeiros a adotar o mestrado profissional em música, que tem a mesma validade, a mesma titularidade do mestrado acadêmico, só que é Uhum, voltado para o músico que já é profissional, que ele tenha já uma atividade prática. Então tá. ele não fica só voltado, principalmente só a escrever uma tese. Ele pode fazer o seu trabalho final um vídeo tocando. O seu trabalho final não precisa ser descobrir a nova teoria dos astros, né? Uhum, Ele vai uhum. ter um método. Ele vai teve um aluno do mestrado profissional que a defesa do memorial dele foi em forma de música de cordel, de poemas de cordel. Que Então, legal. ele rimava, né, a história acadêmica dele. Mas, Uhum, obviamente, você tem 30% do mestrado profissional são trabalhos científicos, no modo científico. Você tá. tem que escrever artigo, você tem que escrever Uhum, relatórios, mas esse mestrado profissional tem essa vantagem de estimular o músico não parar de tocar, de ele continuar fazendo o que ele gosta de fazer. E agora eu estou com um aluno interessante, o Rafael, de São Paulo, que ele está fazendo uns arranjos de dobrados de banda para quarteto e clarinetas. Olha que coisa legal, olha, que massa. né? Que Então é uma ideia. maneira que você pode já desde cedo usar esses dobrados para música de câmara, prática de música de câmara, você levar para lugares onde uma banda não pode tocar e Uhum. já vai criando uma identidade cultural, né, para tocar os dobrados nossos tão Olha que bonitos, legal. né? Legal. E, E você sabe que eu acho super legal essa ideia do mestrado profissional e dos cursos profissionais, porque eu sempre acho que quanto mais variedade a gente dá, a gente amplia essa perspectiva. E a gente também não fica com aquele viés único que todo mundo vai fazer o mestrado acadêmico porque não tem outra opção. Mas o que o cara queria fazer, ele poderia estar produzindo uma coisa muito mais interessante do ponto de vista artístico, se ele tivesse aquela opção de tocar
profissionalmente, ou de se embrenhar profissionalmente num projeto que para ele fosse mais interessante, do que às vezes ficar procurando, tem que achar uma peça aí para eu analisar e fazer o meu mestrado, o meu doutorado, fica aquela maluquice, e no final das contas ele se frustra o orientador, fica todo mundo meio assim e tal. Então eu acho super legal essa ideia do mestrado, dos cursos de pós-graduação profissionais, porque atuam exatamente nisso, né? Essa nossa coisa que a gente faz que é tão às vezes, que é tão abstrata, como você mesmo falou, né? Essa coisa de a gente toca, quer dizer, uma coisa que é efêmera. A música existe enquanto você está ali, está soprando, está movendo os dedos, você acabou, aquilo passa para a memória, passa para, né, o imaginário das pessoas. Então, não menosprezando as pesquisas científicas, eu acho que elas Não, são claro. importantíssimas, e eu acho que tem que continuar Sem assim. E eu acho que até dúvida. a minha maneira de ensinar melhorou graças ao meu mestrado e doutorado acadêmico, Legal. porque os livros acadêmicos, científicos, me deram embasamento para poder ter uma oratória melhor, do que simplesmente dizer toque assim que é mais bonito. Né? Uhum. Obviamente, como você mesmo observou, como eu tenho essa intuição bastante forte, muitas vezes, até essa intuição, eu confio às vezes mais do que o meu conhecimento científico. Às vezes, quando pessoas faziam pergunta como você, como é que você toca isso? Aí eu procurava uma lógica, né? Aí às vezes eu não achava, aí eu tocava. Aí depois que eu tocava, eu falei, vou achar uma lógica que se adeque àquilo que eu toquei. Mas, mas isso, Legal. na verdade, é mais uma brincadeira, mas assim, mas é uma brincadeira séria. Você vê que antigamente os conservatórios da Alemanha, né, eles não eram acadêmicos, eles eram conservatórios. Você não É. precisava de tese nenhuma, você tinha que tocar, né? Você tinha que tocar no final do seu curso, sua defesa não era escrever um TCC, você tinha que tocar para Uhum. uma banda. Mas eu acho que é importante para a gente ver exatamente o que é o perfil de cada um. E às vezes a gente se surpreende com os alunos. Tem alunos Uhum. que eu achava que não ia gostar de escrever, e aí é o oposto. Você vê gente que. Você mesmo foi um cara que eu orientei você e de repente fui vendo um perfil incrível acadêmico seu. Né? Legal. A mesma coisa foi com o Lucas Andrade, o outro recentemente foi o Marcinho do Rio, que ele Legal. já chegou para mim falando, olha, não quero saber de escrever muito não, quero só tocar, que eu gosto. Aí ele foi se interessando com a academia, foi gostando de escrever, escreveu um artigo muito bom, foi publicado, né? E a defesa dele teve um viés muito mais acadêmico do que prático. Então a gente se Legal. surpreende. Né? O que eu acho que é o problema é aquilo que você falou, é você querer padronizar de uma maneira única para todos. E aí Uhum. você acaba forçando a barra uma pessoa que não tem aquele perfil. Né? Claro. Mas também você só vai saber se você também der as informações. Por isso que eu Uhum. acho que o mestrado acadêmico ele não abomina a academia, ele é ao contrário, é obrigação. 30% das atividades tem que ter academia. Se você achar que tem que ser mais de 30, você faz mais, faz 60, 70. Eu Legal. orientei alguns músicos da USESP, né? É, orientei o Ovani, o Joel do Oboé, o Formiga do Fagote, e eram Uhum. músicos extremamente práticos, né? E eu fui vendo como eles ficavam surpresos de aprender uma nova linguagem. O Joel escreveu praticamente uma dissertação sobre palheta. Eu não esperava isso dele. Ele fez Olha que legal. uma pesquisa usando a ferramenta SurveyMonkey, entrevistou quase 50 oboístas, fez todos uns gráficos, pegou a paleta, dividiu em 1000 gráficos, fez uma coisa totalmente acadêmica. Olha. Mas, porque ele gostou disso daí. Sim, Mas se a gente não encontrou, né? encontrou, mas não precisa obrigar todo mundo a fazer isso. Esse Claro. talvez é a minha crítica em relação a essa forçação de barra às vezes. Isso às vezes vem com os padrões que vem de lá do Ministério, né, da CAPES, Claro. Claro. pontua se você publicar. É Agora, verdade. você vem e faz um concerto de Nielsen, você vem e toca um concerto de Wellington Gomes, que eu toquei recentemente. Eu estudei 8 meses sem parar para tocar essa obra. Ela não tem a mesma validade do que se fosse publicado numa revista a mais. Né? As Exatamente. coisas, para mim, eu ainda acho totalmente Exatamente. proporcional. Não tô menosprezando o artigo, não. Estou dizendo que eu Claro. Claro.
tocar um concerto estreia mundial, algo, não precisa nem ser estreia mundial, algo que te demandou muito estudo, estudo técnico, estudo mental, estudo físico, pesquisa. Isso é pesquisa, gente. Escolher, né? E isso não ser igualado a uma publicação de um artigo, ainda para mim é uma das falhas da academia. Né? Então, esse você falou, eu ia falar dele agora, na sequência, mas você já adiantou. Esse concerto do Wellington Gomes, eu até entrei em contato com você, né, no ano passado, para a gente ia fazer aqui e tal. E para mim é uma das melhores obras que apareceu no Brasil para clarinete e orquestra nos últimos 20 anos, eu acho. Bom que você gostou. Uma das coisas mais impressionantes, interessantes, e eu acho que é muito pouco conhecido, assim. Depois eu vou colocar embaixo aqui no link, o link do teu vídeo no YouTube, no YouTube. Concerto. Eu espero que o pessoal... O CAI foi cancelado por conta da quarentena, foi? Na verdade, a gente fez algumas escolhas aqui, e assim, teve uma leitura de que o concerto seria agora em abril. E que a orquestra que chega é uma orquestra de pessoas que tem muitos alunos que recém ingressaram no curso. E que a obra talvez se descolasse um pouco desses alunos. Então, a gente iria escolher fazer ela num segundo semestre. Sim, sim. E nesse primeiro, em abril, a gente estava agendado para fazer o Mali, o Ernest Mali, né? O concerto com a clarinete e orquestra e tal. E aí, no segundo momento, durante aí o mês o segundo semestre, né, desse ano, fazer ou com a orquestra da Unicamp ou com a orquestra do departamento, fazer esse do Wellington Gomes, que eu acho que é uma obra fundamental, assim. Teve um impacto muito grande aqui, as pessoas gostaram demais dessa obra. Eu imagino, porque ela é super, ao mesmo tempo que ela tem um formato que parece convencional, né, a clarineta solista e a orquestra, mas você começa a ouvir aquela coisa meio sinistra no começo e vai magnetizando e super virtuosístico e ao mesmo tempo musicalmente super interessante. Eu não consegui parar de ouvir assim. Não é uma coisa aleatória, ela é toda muito bem, né, Muito bem elaborada. pensado. O Wellington é um tremendo compositor, né? Um cara que sempre fez coisas muito legais. Aquela Tambores Onda de Frevo dele para clarinete, eu acho uma peça assim muito legal. Recomendo bem uma obra para quarteto, chama ai meu Deus, não, é para quinteto, Acordes de Ébano, que a gente gravou com Pimba. Tem no YouTube também. É para flauta, clarineta, violino, violoncelo e trompete. Olha, que legal. Maravilhosa, maravilhosa. Vou colocar embaixo aqui depois no YouTube o link para a pessoa. Acordes de Ébano de Wellington Gomes. Linda legal. peça. Legal. Isso é uma coisa legal aí da Bahia, né, Pedro? Eu sei que você está... Eu tive essa oportunidade aí, imagina quem está sempre aí, por aí e tal, de ter esse contato efervescente com a galera que está chegando e compondo, compositores que já têm uma trajetória super consolidada, como o Paulo Lima, o Wellington Gomes e tal, quer dizer, ter esse ambiente efervescente que produz música viva, vamos dizer assim, música contemporânea, da melhor qualidade, também é um incentivo para estudar, né? Sem dúvida. Eu vou defender semana que vem o meu memorial de progressão para professor titular, e uma das inclusive isso vai ser uma defesa pública. Quem quiser pode assistir em videoconferência, vai ter o link. Aí se você também puder jogar, eu posso te passar depois. Claro, sem dúvida. Vai ser no dia 14. Dia 14 de maio, às 16 horas. Mas ainda vou confirmar isso daí. E uma das coisas que eu falo na minha defesa é justamente isso, que a Escola de Música da UFBA sempre proporcionou essa interação entre intérprete e os compositores, né, da escola. E é um ambiente muito fértil, uma troca de experiências maravilhosas. E é isso. Inclusive, você lembra? Acho que você tocou comigo o quarteto clarineta que a gente fez, que tocavam as obras para quarteto clarinetas, né? Do Pedro Kroger, né? Do próprio Wellington escreveu também, Paulo Lima. E a gente tocando, eles iam para os ensaios, muda uma nota, muda outra.
E várias vezes eu também fiz parte de experiências com os alunos dos professores de composição. Eles usavam, assim, a tarefa do semestre é escrever para clarineta solo, ou para escrever para trio de clarinetas, ou para quarteto. E aí, nós, do grupo de clarinetistas, ensaiávamos a peça e aí tocar em sala de aula as obras dos alunos. Então, Legal. eu acho que essa interdisciplinaridade, né, que ocorre maravilhosa, funciona perfeito. Né? O aluno de composição que só escreve sem ouvir, só ouvir aquela música MIDI do computador, quando vai ouvir a música real, eles ficam com os olhos brilhando, né? Aí vê a música virar arte, aí é outra história também, né? Eu sempre achei muito legal, assim, que é uma coisa que eu tento valorizar hoje também na minha trajetória, que é essa interação com quem escreve a música, porque é como você falou, às vezes o cara ele está muito habituado em como é que a música funciona no programa que ele escreve, a ideia que ele imagina. Mas se ele tem a oportunidade de ter um instrumentista ali, o cara diz, não, ó, meu instrumento não funciona assim. Se você escrever isso nessa intensidade que você quer, nessa velocidade, sou assim. Aí o cara fica, então, e como é que você sugere? Quer dizer, essa interação eu acho genial, assim, né? De você construir uma obra colaborativa mesmo, né? Ter uma relação colaborativa. E eu sei que você teve uma relação colaborativa com várias pessoas, né? Sim, sim. Esse concerto de Wellington mesmo, a primeira versão, tinha coisas que eu falei, mas não dá para tocar. Tudo lá no Olha, agudíssimo, um monte de nota lá acima do dó agudíssimo. Eu falei, tudo bem, uma, duas, mas cinco, seis não tem mais embocadura. E eu faço essa comparação, tocar o concerto de Wellington como como correr uma maratona. Porque tem tanta nota aguda, exige tanto que a palheta chega no final e não aguenta. Então, eu tive que fazer, inclusive, um estudo, eu botei numa tabela no computador, para eu escolher a palheta que funcionasse, que pudesse tocar do início ao fim. Porque a maioria delas, 5 minutos antes de terminar, já não aguentava. É como se aquele músculo do corredor já não vai mais para frente e o cara chega no final da linha capengando, entendeu? arrastando uma perna, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu fiz um trabalho para não cair, né? Antes Olha, do final. Então, é uma obra que exige isso também. Não é só o estudo técnico, sim, mas um estudo físico, inclusive físico da palheta, poder aguentar isso daí. Né? legal, legal. Bom, Pedrão, eu dei uma olhada aqui rápida no panorama, a gente abordou várias coisas que eu tinha anotado, várias outras coisas que a gente foi surgindo no papo, que eu acho que o objetivo é esse mesmo. Uhum. Você falou do teu trabalho agora, tá chegando aí no Prelo, né? Esse teu Isso. trabalho aí que é, de uma certa forma, um sobrevoo em toda a tua trajetória, né? Você está com quase 30 anos de faculdade, de universidade, como professor da universidade, na graduação, na pós-graduação, mais de 30 anos de orquestra, e aí quando você olha para trás, assim, eu já imagino o que você vai dizer, mas de qualquer maneira, quando você olha para trás, qual é a imagem que você tem, assim, quando você olha, observa todo essa coisa toda, essa trajetória toda, mesclada de clarineta e tal, e palheta, e boquilha, e material, mas muita música, muita efervescência musical. Qual é a imagem que vem para você, assim? Ou quais são as imagens? É felicidade, né? Felicidade de poder fazer aquilo que você gosta. Né? Legal. Isso é um privilégio. Né? Eu acho que nós temos uma profissão nobre, nós levamos alegria para as pessoas, né? Distração. Agora, nesse momento também de quarentena, de momentos tristes, a música serve de alento para todos. Legal. E ao ver o meu passado, eu vejo isso como eu sou afortunado de ter Uhum. experiência, ter tantos amigos, colegas, alunos como você, que hoje são meus colegas. Legal. Então, isso, acho que um pouquinho do que eu aprendi com meus professores, um pouquinho do que é meu, passei para vocês e você segue Legal. misturando essa salada de fruta aí legal, que eu já Sem falei dúvida. antes. Sem E dúvida. eu sou um cara muito aberto, então deu para ver, né, que eu gosto de misturar tudo, e isso vem da minha vida, né, desde o meu berço, dos meus pais, desde da história da Bahia, com Jorge Amado, com Korreuter, né, o Legal. Azeite Dendê, tudo aquilo Pô, misturado no caldeirão, joga para então, cima e vê o que dá, né? é isso aí. É isso aí.
Legal, cara, legal. Eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais teus trabalhos mais recentes. Eu queria só fazer um último registro que eu achei genial. Vocês têm esse trabalho com o Cine Concerto, né? Com a orquestra. E, se eu não me engano, foi o ano passado que você apareceu com uma pintura genialíssima, cara, super bonita. É, Olha, foi, é o Rembrandt? é o Van Gogh. É o Van Gogh, é o Van Gogh. É o autorretrato do Van Gogh. Então, super, super bem feita, super bonita. Eu vou colocar depois, ver se eu consigo encaixar no vídeo a Sim, foto e tal, o pessoal pode. ver. Faz essa propaganda de minha filha, porque foi ela que pintou. Minha filha pegou o lado artístico, né, que minha Olha, avó é pintora profissional, ela tinha uma escola de artes, e ela pintava e ensinou minha filha. E hoje ela é um profissional de artes, ela faz decoração, pinta várias coisas e ela me pintou. Então foi ela que fez. olha só que legal, não Aí, sabia, dá não. uma olhada no Instagram dela, é Lara Robato. Eu vou Aí, colocar aqui. aí você bota lá minha foto do Van Gogh feita por Lara Robato. Opa, Eu sem dúvida. dela do Instagram, agradeço. Vai lá, Robata, é isso aí. É É isso isso aí. aí. Bacana, cara, bacana. Bom, de tudo que a gente bateu papo aqui, faltou alguma coisa que você queria falar, alguma coisa que você queria. Vou fazer um resumo, então, né, das coisas que eu Bora? pontuei. Então, assim, eu Essa é falei, boa. em primeiro lugar, assim, a importância das bandas, né? Eu Uhum. acho que o Brasil precisa valorizar mais as suas bandas. Me Legal. preocupa um pouco em ver algumas bandas morrendo, como foi o Tá. caso da banda estadual de São Paulo, né? É, é verdade. Isso é uma tragédia, que é uma banda de referência para o Brasil É inteiro. verdade. É verdade. Músicos hoje desempregados, né, e prestavam um serviço muito importante, sem Uhum. falar das bandas do interior, né? A maioria dos meus alunos vieram das filarmônicas do interior, né? Então Uhum. acho que tem que ter um trabalho mais forte de preservação dessas bandas e valorizar os jovens que vêm de lá. Para mim isso é o melhor berço que possa ter para se tornar profissionais. Então Uhum. eu sou fruto da banda e acho que tem que continuar isso no Brasil e é da nossa cultura. A gente tem que preservar isso daí. Legal. Depois eu valorizei a experiência acadêmica, né? Acho que no Brasil hoje em dia temos profissionais de primeira categoria, né? Mas ao mesmo tempo pontuei a necessidade de abrir os horizontes, principalmente para a cultura musical, não necessariamente do clarinetista. Ele vai achar tudo isso aqui no Brasil. Legal. Professores em estado excepcionais. Mas a cultura musical É no verdade. exterior é uma vivência, e não só do musical, de tudo, né? Abrir sua mente para tudo. Depois eu pontuei a minha função como educador da universidade, a importância da pesquisa acadêmica, tá? Uhum. Uhum. A importância falamos dos materiais, dos instrumentos, de acordo com a necessidade de cada um, né? Falei da minha especificidade dentro da orquestra, o que é que o músico de orquestra tem, e Uhum. dessa relação que eu faço com os esportes, né? Com o bem-estar físico e mental, que para mim Uhum. é muito, muito fundamental. E outra coisa que eu gosto de dizer também que, assim, talvez tenha faltado eu falar isso, mas eu não sou um clarinetista ficcionado. Se olhar meus discos que eu tenho aí nesses armários, o que eu menos tenho é disco de clarineta. Eu gosto de me inspirar em outros instrumentos, violino, piano, canto, porque eu acho que até o repertório deles são mais ricos do que o do clarineta. Temos coisas belíssimas, como Brahms, Mozart, Uhum. mas o repertório de Tchaikovsky, né, dos concertos, né, maravilhosos de Rachmaninoff, de piano, tudo isso é de uma beleza que a gente nunca vai ter isso na clarineta. E a Uhum. gente poder ouvir isso ajuda a gente a tocar o nosso repertório. Então, Ah, eu me considero um músico que olho muito como é a técnica de vibrato do violino, olho muito como é que é a arcada, olho muito como funciona um psicato. Eu acho isso que quem trabalha em música erudita, música clássica, a maioria das músicas são inspiradas muito em outros instrumentos, né? As músicas de Brahms, muitas são inspiradas em viola. Ele tem que ouvir viola, né? Mozart muito inspirado em canto, tem que ouvir canto, tem que ouvir ópera. Então, acho que faltou só eu falar isso daí. Então, eu recomendo alguém que quer abraçar a música erudita ouça de tudo. Não ouça só clarineta, não. legal.
Bom, bicho, eu queria te agradecer de coração aí pelo teu tempo, pela tua gentileza. Para mim é de fato ter uma honra aí ter teu testemunho, teu papo aí. Não é segredo nenhum, eu te acho um dos caras assim, dos pontas de lança aí da clarineta no Brasil, uma das pessoas que inspira, Obrigado. que faz as pessoas quererem tocar profissionalmente e tal. E eu sempre acho super bacana essas ideias, esses insights. Tenho Uhum. certeza que quem está assistindo aí deve ter curtido pra caramba e tal. E é isso, queria te agradecer pela gentileza, pela paciência aí, 1h40 já de papo. Foi E muito bom. espero. Cheguei até a ficar sem. Faltou ter aguinha aqui para beber, mas tudo bem. Ô Vinícius, eu também quero relatar aqui que eu estou muito contente com a sua atuação profissional também. Sempre tenho acompanhado. Estou muito contente com o lugar que você está aí. Acho que você está muito feliz. Né? Tudo que você passou, acompanhei tudo que você passou e você é uma pessoa que está contribuindo para a sociedade com suas ideias. Né? Você também como artista, valorizando a música brasileira e os artistas do Brasil. Então, também meus parabéns. Opa, Continue o trabalho. é isso aí. Obrigadão, Pedro. A gente segue junto aí. Grande Tá, abraço, hein? Até mais. tchau.